Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso podcast Fazendo Acontecer, da ACCN, essa empresa brasileira que atende o mundo e que a gente já conheceu um pouquinho da história, a gente já falou de um dos principais sistemas que é o Connect Store, mas tem um elemento que faz parte da ACCN, que deveria fazer parte de todas as empresas independentes do ramo, que é a qualidade. E hoje vamos falar dessa qualidade no Connect Store que faz parte da ACCN. Emílio, seja bem-vindo mais uma vez. Marco Antônio, hoje você não está aqui por acaso, porque se a gente fala de qualidade na ACCN, é com ele, né, Emílio? É com ele é o cara. Apresenta ele para a gente conhecer, como que ele é o cara hoje? Ele sempre foi o cara? Como que chegou a fazer parte da ACCN? Da ACCN? Quando a ACCN começou a trabalhar com software de varejo, lá atrás, o Marco trabalhava em um dos nossos clientes, né? E foi aí que começou. Desse cliente ele veio trabalhar com a gente, entrou pela área de suporte e hoje é o nosso responsável pela qualidade do produto. Então, assim começa a história do Marco. Assim começa a história. Com a gente. Como é essa história para você hoje, Marco Antônio? Para mim, uma história riquíssima de detalhes. Poderíamos fazer aí uma conversa de 6 horas fácil. Mas do que é importante eu frisar aqui é que a qualidade, ela tem um departamento hoje de qualidade, né, que eu cuido, mas a qualidade ela está impregnada em tudo que a ACCN faz desde o começo, né, desde que eu fui contratado, né, ouvir o cliente, né, trazer o que o cliente precisa, qual é a necessidade do cliente, né, e daí ver o time inteiro trabalhando em cima disso, depois eu levava o resultado para lá e ficava com o sorrisão aqui do cliente direto, trazer para dentro da empresa os elogios, as críticas às vezes do que precisava melhorar, né? E essa história ela vem se repetindo em todos os departamentos que eu passei e todos que entram na ACCN acabam se moldando a isso, porque a empresa tem essa cultura. Então, quem fica na ACCN é uma pessoa que trabalha com isso o tempo todo, com a qualidade. Né? A gente tem qualidade no prédio sede novo, tem na calçada do prédio, né? Não tem degraus, assim, tudo é feito pensando em como entregar algo melhor para quem está interagindo com a gente, para quem está trabalhando com a gente, para quem está sendo parceiro, para quem é cliente nosso. Né? Então, para mim é bem gratificante trabalhar numa área em que a gente está ali pensando só nisso, né? Só que a gente está o tempo todo... Para mim é muito fácil trabalhar na qualidade. Por quê? Porque, na verdade, eu só tenho que ficar validando se o trabalho das pessoas está acontecendo do jeito que deveria acontecer. E isso é sempre cobrado em cada etapa do processo. Então, para mim, você chega ali uma validação final para ver se tem algo a mais ali que precisa ser lapidado, melhorado, mas chega muito pronto já. Bastante trabalhado essa questão da qualidade. É um fechamento final. Legal. Hoje, né, nesse departamento. A gente fala em qualidade, eu abri o episódio de hoje falando que é uma coisa que todo mundo tem que entregar. Sim. Tem isso aí. Como empresário, Emílio, e como pessoa que consome, o que é qualidade? Pergunta interessante. O que é qualidade? Porque, não, tem que ser de qualidade. Tem que ser de qualidade, exatamente. Qualidade chega a ser subjetiva? Total. A qualidade depende do ponto de vista, né? E quando nós fazemos a integração, é uma coisa que eu gosto bastante de falar sobre processos de qualidade. O que é qualidade? Né? Como é que se trata a qualidade? Qualidade, às vezes você olha para uma coisa e fala assim, a qualidade é uma coisa que não quebra. Eu tenho um microfone que não quebra, então ele tem qualidade. Eu tenho um microfone que tem um áudio sem ruídos, né? Consegue captar o som que precisa ser captado. É um microfone de qualidade, né? No entanto, a qualidade, quando a gente vai olhar para o conceito de qualidade é entregar aquilo que você promete do jeito que você prometeu. Né? Então, um exemplo simples que eu gosto de dar na empresa é o seguinte. Nós vamos comprar uma caneta. Ok. Uma caneta. Eu tenho uma caneta que na especificação dela, quando eu compro e olho para o que ela promete entregar, escreve 10 letras. Essa caneta escreve 10 letras de um determinado tamanho.
Eu tenho uma outra e tenho duas canetas, né? Tem uma que escreve 10 e uma segunda que escreve 10. A primeira, e aí eu pego duas, não, vamos pegar 3 para ficar mais claro no meu exemplo. Eu tenho uma caneta que escreve exatamente 10 letras. Eu tenho uma caneta que escreve 9 letras, eventualmente escreve 10. E eu tenho uma caneta que escreve 10 e eventualmente escreve 12, 13 ou 14. Qual dessas canetas tem mais qualidade? Só que nenhuma delas quebra. A que escreve 12, quando ela chega na 12ª, ela literalmente ela para. Ela para. E quebra, a ponta não funciona mais, ela quebra. A que escreve 9, ela fica falhando, mas ela não quebra nunca. Chegaram no 10. Chegou, mas passou. Tá. E a outra ali, ela também tem uma coisa. Qual que tem mais qualidade? Do que a gente está falando? Né? Então, minha visão de qualidade, ou um pouco mais em alguns conceitos de qualidade, diz o quê? Você entregar aquilo que você promete. Então, quando chegou na 10ª e ela escreveu a 10ª palavra, dali para frente ela não precisa nem existir mais. Ela não precisa existir mais. Com o software não é diferente. Então, ter a qualidade, você espera que o software dê problema? No caso, o software não pode ter problemas. Ele precisa entregar o resultado que você está prometendo com ausência de problemas. Porque uma vez que um software der um problema num PDV, por exemplo, num ponto de venda, você parou a operação da empresa. Né? Quando você entende o software, como o nosso software, né, mano? É um software que é vital para o uso do empresário. Você tem uma loja, você depende, a ferramenta mais, talvez claro, né, a gente vai olhar para o lado da gente, mas talvez seja a ferramenta mais importante, que é o ponto de venda dele. Ele pode parar, ele vai fazer uma venda, não tem o sistema dele lá. Ele vai fazer um recebimento de um crediário, ele não tem o sistema. Ou o sistema faz um cálculo errado, ou ele não consegue emitir o documento fiscal dele. O que acontece? Ele tem um cliente na frente, isso impacta diretamente no negócio principal do varejo, que é vender. Ele está impedindo ele de vender, ou está vendendo, entregando uma experiência ruim para o consumidor dele. Então o software ele não pode parar. Ele tem que colaborar na operação da loja para fazer essa entrega. Isso aí é a qualidade que vocês cuidam. E aí nós temos isso muito forte dentro da gente. E quando o Marco disse que até ele falou da calçada, né, até me trouxe um insight aqui, né? Porque realmente, para que a gente possa entregar algo desse jeito, não dá para ser um ponto na empresa. Você olha a empresa como um todo. Todas as áreas da empresa precisam trabalhar sinergicamente com o mesmo pensamento. A gestão tem que ser dessa forma. O prédio da empresa tem que pensar nisso. O ambiente, né? O ambiente tem que pensar nisso. Tem realmente tudo, né? Então isso está no nosso DNA. Então a gente não consegue fazer nada que não tenha esse viés de qualidade, pensando no que é a qualidade. Né? Porque eu não posso ter... Às vezes eu vou investir numa caneta que ela vai durar um monte, em vez de eu investir na qualidade para acabar de escrever as 10 letras e acabou, que é isso que eu estou prometendo para você, eu invisto na durabilidade dela, mas ela não escreve 10 letras. Então eu tenho um custo de produto que não se justifica. Né? Ou eu tenho um problema que eu não estou entregando o que eu estou prometendo, mas eu garanto que aquilo você pode matar alguém com aquilo. Então, não é verdade? E aí, na construção da nossa sede nova, né, até a calçada tem qualidade, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela é feita com material mais bonito, porque ela é feita... Não. É porque ela atende a todos os pré-requisitos que uma calçada precisa ter. Nossa rua é mais descida, mas a calçada não tem degraus. Ela não tem degraus nem para o pedestre e nem quando você acessa a empresa também ela não tem degraus. Ela é acessível, ela é antiderrapante, ela é ampla. Então ela tem todos os... Na conexão, quando eu me conecto com a calçada vizinha, ela mantém o nível para que você não tenha degrau. Então assim, né, ela é feita do material que eu posso subir um caminhão ou... Eu posso subir uma moto, porque eu não sei o que vai precisar subir em cima dessa calçada. Na verdade? Então, a gente se orgulha da nossa calçada, né, Marcão? Sim. O projeto original não era assim. Passou pela aprovação, não, né? E como não pode ser feito, né? E quando ele fala projeto original, quando o arquiteto, o pessoal fez ali, eles colocaram degraus na calçada, porque inclusive até esteticamente vai ficar mais bonito, tal, não sei o quê, e existe uma complexidade para que eu coloque num plano, dentro do plano externo, junto com a calçada, eu tenho que ter um pavimento só. Né? Eu não tenho degrau para dentro, eu não tenho degrau para fora, eu não tenho degrau na calçada e eu preciso me conectar nos 2 pontos de calçada do meu vizinho, sem degrau, sem nada, que fique todo no mesmo plano.
E aí eu falei que não, porque isso não era o projeto da calçada, isso não é uma calçada adequada. Né? A abertura do portão estava errada. Ela não poderia ser daquele jeito porque não atende às normas de segurança que precisam ser tomadas. Não, mas é que para fazer isso nós temos um problema fazer a calçada. Mas é um problema que a gente vai resolver. Exatamente. O fato de ser difícil não significa que não tem que ser feito. Exatamente. É interessante, né? A pessoa traz assim, olha, mas eu tenho um problema. E a reação da mulher é assim, mas esse problema é o que a gente resolve. E como é que a gente... O problema está feito para ser resolvido, então calma. Não é. O fato de ser difícil não significa que não deve ser feito. Se eu colocar que o ser difícil fazer é um impeditivo, acabou tudo, né? Aí a gente não funciona. Exatamente. Né? Vamos pegar essa conversa aí de qualidade para funcionar. Uma coisa tem que funcionar adequadamente, tem que atender algumas coisas. Como é entendido isso no sistema, o Connect Store, que é tão importante para o lojista? O lojista quer uma coisa de qualidade, no sentido que o Emílio acabou de explicar, que funcione. Como é entendido isso para o Connect Store? Como é trabalhado esse ponto de qualidade no Connect Store? Que é a parte que você cuida. Exatamente. Bom, chega para mim um projeto todo detalhado já. Como eu disse, né, fica fácil, porque assim, já vem trabalhando a qualidade desde a concepção dele, desde a aprovação do projeto. Então, o que cabe a mim? Né? É pegar esses detalhes de como o cliente vai usar, como vai funcionar, como vai interagir com o restante do sistema, porque o Connect, ele é um sistema que ele é de caixinha, né? Ele é um produto de prateleira, assim, mas ele tem muitas configurações, as 800 funcionalidades que o Emílio citou, as mais de 800 que hoje estão presentes lá, elas não são avulsas, né? Por exemplo, você mexe em uma, você tem impacto em outras 10. Então, assim, 800 funcionalidades que, na verdade, entregam isso daí num exponencial de resultados, porque quando você muda uma, com a combinação de mais uma, você tem 4 possibilidades, você tem 10 possibilidades de resultado diferente. Então, o que acontece? Chega pra gente um projeto lá de operação de uma funcionalidade nova. Não é só aquilo que tem que ser visto. O restante do sistema, ele tem que continuar entregando com a mesma qualidade que sempre entregou. Então, não pode impactar. Então, eu tenho que começar a pensar em todas as possibilidades de uso do sistema. Né? Eu falei que era fácil? Mentira, tá? Assim. Aí que ganha a complexidade e é aí que eu tenho o meu departamento, que é garantir com que essa novidade, essa implementação nova, ela não transforme o resto do sistema num problema. Então, você tem que trabalhar com quantas são as configurações que impactam naquele novo recurso. São essas. Definição de acesso de usuário, importantíssimo. Quem pode ir lá na empresa, quem tem direito a fazer aquilo ou não, né? Uhum. Depois, a parte operacional não pode parar. E os equipamentos que interagem com aquela funcionalidade. Também tem os homologados dentro do nosso sistema, né? Então, é uma gama de preocupações que tem que ter ali no fechamento final da qualidade, né, que é o selo final, né, Uhum. que a gente costuma pôr ali na qualidade, para sair e liberar ela para o cliente. Então, as preocupações são com tudo. São com a questão de desempenho, a estabilidade, né, não pode parar de jeito nenhum. Tem algumas premissas que a gente sempre está no topo ali das preocupações, né? A segurança, a estabilidade, a velocidade, né, de processamento e de resposta. Então, tudo isso é pensado ali nessa etapa para que quem precisou dar foco na construção fique tranquilo que vai ter depois um cheque do restante para ver se não causou outros desvios não esperados. E é isso que dei o trabalho para devolver. Ó, galera, aqui afetou, aqui caiu, aqui ficou melhor. Olha, dou feedback positivo, inclusive, né? Olha, no projeto dizia que no projeto dizia que ia ficar 10, mas ficou 12, pessoal. Olha só o que ganhou aqui. Nossa, legal. Que legal, né? Então, e aí, Emílio, como é montar uma equipe que possa entregar esse resultado no final e que não tenha um retrabalho 100%, um retrabalho completo? Chegou aqui no final, mas tá tudo errado.
Isso aí não acontece por quê? Porque tem uma equipe que está preparada para isso. Como é montar essa equipe? Como é esse processo, desde que chegou o cliente com uma demanda, uma necessidade que vocês identificam que não é só para ele que pode ajudar outros clientes? Ah, beleza, como que eu vou fazer uma nova funcionalidade? Vão ser 851. Como que chega a decisão de fazer essa funcionalidade e qual o processo até chegar no trabalho fácil do Marcão? Bem tranquilo. De botar o selo. Como é esse processo? Acho que tem duas coisas aqui que eu vou responder. A primeira que é montar a equipe. Né? E o Marco falou bem que existe uma conexão entre todos. Né? Eu acho que a mágica a gente segura nos valores da empresa. Né? Então você começa dos valores da empresa, você tem que entender muito bem quais são os valores da empresa. Esses valores não podem ser em momento nenhum negligenciados, porque senão é fake, é só uma coisa que você põe na parede. E você precisa de pessoas, não que sejam amigos entre elas, mas que compartilhem desses mesmos valores, que acreditem nesses valores. Então essa, para mim, é a essência de construir um time que consegue entregar os resultados que precisam, alinhados com o que a empresa espera. E é assim, né? Porque isso vem da cabeça, depois tem os responsáveis das áreas, que eles têm que ter isso aqui, e eles têm as equipes deles. E eles precisam ter as equipes de baixo que precisam, e a gente vai voltando. Né? Então, e o ponto que segura tudo isso são esses valores aqui em cima. Né? E aí nossos valores, eles vêm com respeito e confiança. Não é um texto. Quais são nossos valores? Respeito e confiança. Então, nós temos que trabalhar isso o tempo todo. Né? Então, e onde é que a qualidade se impacta, entra em tudo isso? Ela é fundamental. Porque respeitar o cliente é entregar algo que não dê problema. É entregar o que ele espera. É não mentir para o cliente. Você ter a confiança do cliente, eu não posso mentir para o cliente. Eu não posso dizer o que eu não vou integrar. Então, uma vez um amigo, né, envolvido bastante com essas áreas de consultoria e tal, me disse, falou assim, você não pode ser desse jeito. Você está errado, não precisamos fazer diferente. Na verdade, eu ouvi isso muitas vezes, mas esse daí foi um caso mais legal. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque do jeito que você faz aqui, você pendura tudo embaixo disso. Eu falei, mas essa é a ideia. Mas você não tem válvula de escape. Eu falei, mas eu não quero. Eu não quero. Mas fica muito complicado. Eu falei, não. Fica fácil. O que eu tenho que fazer muitas vezes é não fazer algo que eu não devia estar fazendo. Exatamente. E tá feliz com isso, e tá confortável, e para mim tá tranquilo. Né? Então, respeitar isso é muito importante. O Marco tá aqui, ele sabe disso. Então, e é legal porque você fala assim, eu preciso procurar pessoas afins. Não, eu preciso procurar pessoas que estejam engajadas com isso, que isso faça sentido na vida dele. Né? Seja no atendimento, seja na qualidade, seja onde for. Porque automaticamente essas pessoas vão se dar bem também. Vão ficar afins, né? Vão criar uma afinidade baseada nisso. Baseada nisso, porque eles pensam parecido como entrega. Claro. Né? Se você não precisa discutir, a gente não discute que segurança é a principal coisa que a gente tem que fazer na empresa. Que, né, nós temos um processo lá, tudo que vai ser executado, o primeiro critério é segurança. Isso compromete a segurança de alguém, do cliente, nossa, de alguém, do colaborador, compromete a segurança? Não. Então nós podemos dar mais um passo. Porque se isso compromete a segurança, já para aqui, tem que ser repensado. Claro. É só da calçada. Né? Passo para o próximo passo. O próximo passo como é que fala? Eficiência. Isso que nós vamos entregando, nós sabemos que tem qualidade, que tem segurança, mas ele tem eficiência? Ele é eficiente o suficiente? A gente está conseguindo explorar o máximo de eficiência disso? Não. Para ser mais eficiente, nós precisamos mexer isso aqui. Quando mexer uma vírgula lá, volta na segurança. Isso compromete a segurança. Se isso que foi mexido compromete a segurança, não pode ser feito. Ou tem que ser repensado, ou tem que ser daquele jeito, no nível de eficiência, que não é o melhor é o melhor ponto de eficiência, mas para a gente mexer na eficiência, eu vou comprometer a segurança. Então, segurança primeiro, eficiência depois. Né? E aí a gente vai seguindo com os nossos processos, com os nossos checklists, que tudo isso vem da onde? Garante o respeito e garante a confiança. Então, a mágica da história que eu vejo, né, não é mágica, é só você ter essa tranquilidade de você trabalhar em cima desses princípios. Isso é tão
forte lá dentro. É tão forte lá dentro porque isso é apresentado na integração. É apresentado, mas sem nenhuma preocupação. Porque a pessoa no dia seguinte está vivendo isso lá. É tão forte que pessoas que têm facilidade em absorver a ideia e replicar a ideia, mas não tendo isso dentro, elas não ficam. Sem crise, sem briga, sem nada. Mas simplesmente chega uma hora que ela sai. Porque não consegue acompanhar, né? Não consegue acompanhar. Impacta, né? A gente... Claro. Porque nós temos um time, né? O nosso time ele é formado em cima disso. Tanto é que quando nós vamos no nosso processo seletivo, por exemplo, do RH, qual que é o primeiro ponto a ser checado da pessoa? Qual é a primeira avaliação? Se a pessoa é feliz. Nós buscamos pessoas felizes. Por quê? Porque é muito mais legal, né? Todo mundo é feliz. Eu dou risada toda hora, mas dá risada toda hora, a gente conta piada, né? Às vezes a gente até negligencia a eficiência para ser legal, para ser gostoso de fazer as coisas, né? Então, primeiro critério. O segundo, se ela tem os valores que a gente tem. Sim. Porque também eu não posso ter uma pessoa... Nós atendemos o varejo, que é uma área extremamente delicada, onde nós lidamos com um problema. Nós somos o PS da história. Nosso atendimento é o PS da história. O cara chega lá com a perna quebrada, quando, né, não é para acontecer, mas às vezes acontece. E nós temos que ter... Como é que você quer ser recebido no PS? Por um médico ignorante, estúpido, ou um cara que entenda você e que fique feliz em poder te ajudar? É isso que a gente espera. Então nós trazemos pessoas felizes. E isso nós precisamos, para ter a unidade, nós colocamos isso em todos os lugares. Né? Não adianta eu ter uma pessoa chateada que eu trago lá, uma pessoa emburrada que vai lá e dá patada e dá coisa, as pessoas... Não adianta. Então, e aí a gente vem construindo isso. Como eu disse, né? Aí tem pessoas que conseguem driblar isso por um tempo, então, mas... Claro, é um processo de adaptação que se você não muda ou você não entende, você não vai conseguir ficar. Porque você não vai fazer parte disso aí, né? Até porque, que nem quando você vai fazer muitas vezes um processo de desligamento, a gente não desliga as pessoas se desligam. Exatamente. Obrigado, tchau. Porque o feedback... Ela se incomoda, né? Porque assim, ó, a empresa quer que entregue isso, a empresa precisa que entregue isso, a empresa vive isso. E toda hora a pessoa é apontada, olha, não entregou isso. Ah, que eu fiz legal, tal coisa, você viu? Deu, em vez de 100, deu 200. Mas não entregou isso. Então, assim, a pessoa se incomoda porque, assim, não atinge o objetivo, que é bem claro. E aí a gente não quebra a harmonia. Claro, mantém a essência, que é o que faz o resultado chegar para o cliente. Que o objetivo final é deixar ele atendido, né? Por conta da confiança que ele tem na empresa. Então, a gente começa aqui, agora seguindo para a próxima etapa da pergunta, né? Então, a gente tem um time muito coeso, muito ok, né, dentro do... Ok é mente, né, um time muito bom, né, nosso time é muito bom. E chegou uma demanda, a decisão sempre estratégica do que vai ser feito é minha, claro, vem da Paty, porque é a Patrícia que cuida dos projetos, isso normalmente é afunilado com ela, e ela que traz as demandas. Aí, como o Marco disse, a gente tem que ter uma série de questões que eu tenho que levar em conta, e aí decidimos, vamos fazer essa funcionalidade. Aí nós temos todo um caminho, né, pensado inclusive na qualidade, para que quando o Marco receba o mesmo caminho que é trabalhado, não vou detalhar aqui, a gente pode fazer um outro momento só para falar desses caminhos, mas para que o Marco receba lá, antes do produto ser concebido, um material que já diga para ele o que vai ser feito, como vai ser feito, já avaliado os critérios de segurança, de funcionalidade, para que ele possa criar depois toda a análise, enquanto está sendo fazendo a análise do sistema, ele está fazendo a análise da qualidade. Né, para a hora que esse produto estiver pronto, ele esteja pronto para poder executar tudo o que precisa ser feito dentro daquele sistema para garantir o que foi planejado lá em cima num determinado momento. Isso aí é legal porque traz como um benefício, né, Marcão, que menos falhas traz mais confiança. Na prática, como você garante que essas falhas não aconteçam? Casos de uso. Casos de uso é pegar esse material e levando para o lado da escuta, né? Escutar o que ele está querendo dizer para mim, porque são pessoas que elaboraram ele. Tem hora que você lê, você não entende, você vai conversa com a pessoa, entende direito o que está acontecendo, quais são as leis que foram aplicadas naquele recurso, né? Qual que é o objetivo e tal. Então,
é muita conversa, é muita escuta nessa hora. Né? A gente até chama lá na qualidade de estudo, é a hora que você está estudando o que precisa ser feito. Depois que você entende bem o que precisa ser feito, você vai para a próxima etapa, que é você planejar os testes que são necessários para garantir aquilo. Então, do mesmo jeito que o desenvolvimento tem lá seu planejamento, a qualidade tem o planejamento dos testes. Então, lembra que eu comentei dos recursos que se interagem, né, e tal? Então, a gente tem que levantar todos os recursos do sistema que interagem com aquela situação. É uma lista. Em questões de situações também, né? Porque tem momentos, por exemplo, uma data crítica. Uhum. Como que garantizar que o sistema não vai travar, não vai parar no meio, sei lá, de uma Black Friday? Sim. Através de simulação de uso. Estresse, né? Estresse. Teste de estresse. A gente tem, assim, testes exploratórios. O que são testes exploratórios, né? Teoricamente, você poderia abrir o sistema e trabalhar livremente com ele. Só que traz isso para a complexidade de um sistema que está funcionando no lojista, já está trabalhando com sucesso, não para. Você tem que garantir que a novidade não venha dar impacto negativo e que ou fique igual ou fique melhor. Concorda? Então você tem análise de tempo, você pega um cenário de um banco de dados super populado e tal, e você vai testar aquele recurso naquele banco de dados cheio de informações lá dentro para ver se na operação não vai cair o desempenho e se no relatório depois final, caso tenha, né, também não vai ter problema para entregar o relatório, né, o desempenho na hora de calcular todas aquelas informações. Então é feito um estudo muito grande de todos os pontos impactados, quais são as situações de uso real do sistema, né? E depois, você tem que fazer uma coisa que é inevitável, né? É tão grande isso tudo que você não pode testar tudo 100%. Aí entra uma estratégia de análise de testes que são coerentes com a entrega sem problema. Então você vai escolher qual deles vai ficar de fora, né? Bem isso, traduzindo é isso. Quais testes ficarão de fora, podem ficar de fora, para você, mesmo assim, entregar uma garantia de que vai funcionar tudo certinho, né? Com o resultado esperado. Porque se pegasse para testar tudo, né? Imagina, ia ficar lá um ano, pelo menos, testando todas as rotinas. E não precisa, né? Porque você vai só fazer testar aquele pacote. Sim. Que às vezes, dependendo com a nova reforma tributária que está vindo aí, a gente vai testar praticamente tudo. Exatamente. Porque muda muita coisa. Claro, quando a mudança externa ou a necessidade do segmento é muito grande, os testes têm que ser maiores. Né? Você tem que ser inteligente, você tem que fazer o que precisa. Não é para ser rápido e não é para fazer tudo. É para fazer o que precisa. Né? Então, O legal é que a gente tem autonomia de dizer que, mesmo que o prazo esteja apertado, né, que já esteja lá um tempo sendo testado, se está incomodando na questão de segurança, na questão de desempenho, na questão de uma entrega efetiva, o tempo não é problema, né, Miriam? É deixado para a gente o seguinte, se esses requisitos não estão sendo atendidos, tempo precisa, porque precisa ser entregue isso. Não, isso é inegociável. Tanto é que é a qualidade que libera o produto. Claro. Não sou eu, não é a Paty, não é ninguém. É o Marco. Então é a garantia dele e é ele que diz, olha, tá liberado, vai para campo. Tanto é que sai um e-mail da caixa de e-mail dele liberando o produto sem eu ver o produto. Sem eu passar, sem eu saber, sem eu nada. Né? Não passa para mim, olha, Emílio, assim, não. É ele que libera, não sou eu. Não sou eu. E aí, às vezes, quando o pessoal... na verdade, meu papel é manobrar para que ele possa ficar tranquilo. Né? Porque, às vezes, você tem uma entrega para fazer, uma entrega crítica, o suporte começa a ficar pressionado, porque ele vai ter que entregar aquilo, tem um volume grande de ações para ser feitas, e você... não posso liberar, e o Marco não liberou ainda, como é que nós vamos trabalhar isso? Tem os agentes externos, tem o comercial que às vezes precisa vender e quer vender, ou tem uma data comemorativa que está chegando e tem uma funcionária importante, que seria importante para o comercial poder vender mais,
né? Ou alguns clientes, ou para o próprio cliente, aquilo seria importante para o cliente, mas se não está do jeito que precisa, se a qualidade não liberou, eu que vou colocar a minha cara na frente e falar assim, olha, não, nós precisamos de mais tempo, nós precisamos por causa disso, ou não ficou pronto, então sou eu que assumo essa responsabilidade para que ele possa trabalhar tranquilo e liberar quando for necessário, quando for possível. Tem isso que o Emílio está falando, isso, muito né? legal, né? No sentido de entender que está chegando uma data na qual nosso sistema poderia atingir um nível de venda superior, porque tem uma solução que está sendo trabalhada para isso. Uhum. Quanta pressão cai sobre você nesse momento? E como você segura essa pressão para... Não, vou liberar porque a empresa precisa vender mais. Ou o cliente precisa vender mais. Como que você trabalha essa pressão com sua equipe também? Olha, é uma constante. Em momento algum, a gente trabalha com o tempo em folga, sabe? Assim, não existe isso. Sempre a nossa preocupação, e não é cobrado isso no dia a dia, mas isso é cultural também. Sempre a nossa preocupação é entregar o melhor possível no menor tempo possível. Quando eu digo para o Emílio que eu preciso de mais tempo, ele nem questiona. Ele não questiona. Daí, a parte comercial, ele já teve que se virar. Várias vezes. Uhum. Porque para a parte comercial não ia atender o tempo. Mas o que é dito? Olha, para entregar com segurança, eu preciso de mais X tempo. Ele nunca devolveu para mim, não tem esse tempo. Nunca houve isso. Não, é para já. Ele se virou. Não sei como. Mas se virou e depois a entrega foi entregue do jeito que precisava ser feita. E aí volto na questão dos valores. Claro, todo mundo entende a mesma coisa, né? Todo mundo entende a mesma coisa. E eu vou chegar lá e vou dizer que não, eu vou explicar o que está acontecendo e por que nós não podemos fazer isso. Então, tem gente que não gosta, tem gente que acha problema. Mas é porque também a gente entende que talvez ele não compartilhe dos mesmos valores. Então, né? E eu brinco sempre que assim, o resultado resolve tudo. O resultado resolve tudo. Então, o que significa isso? Eu preciso dar um feedback negativo para o Marco. Ele vai ficar chateado. Mas por que eu vou dar um feedback negativo para ele? Qual é o motivo que eu tenho que chegar lá e dar um feedback negativo para o Marco? É porque ele está fazendo algo que está entregando um resultado diferente do esperado. Porque se ele estiver entregando dentro dos valores da empresa o resultado esperado, ou melhor do que o esperado, que feedback eu tenho que dar para ele? Pô, boa, Marcão. Né? Pô, que top, tá legal. Ou a gente nem se fala. Uhum. Né? A gente fica às vezes 2 meses sem se falar sobre trabalho, porque tá tudo acontecendo, e tem os indicadores, tá tudo olhando e a coisa vai. Né? Mas como é que fala? Nossa, me perdi aqui agora. Nossa, me perdi mesmo. Da qualidade, a gente está falando da pressão para entregar alguma coisa. Sim. E aí, às vezes, as pessoas não têm o mesmo entendimento. Então, a gente releva isso, entende que as pessoas que é só um ponto de não entendimento e que o resultado resolve isso. Porque quando nós entregamos uma funcionalidade, aí pensando no comercial e no cliente, que vai gastar mais tempo do que inicialmente foi planejado. Porque nós priorizamos o cliente, ali também tem esse outro ponto. Né, eu vou fechar aqui na questão da confiança. O que é para mim a pressão? Não, mas é só para fechar a história do resultado. Aí nós entregamos uma funcionalidade que atende todos os requisitos nossos de qualidade, e resolveu o problema, porque daí ninguém vem reclamar, a gente tem um monte de elogio, aquele resultado resolveu tudo, que é a mesma coisa que eu estou falando do feedback do Marco, que eu me perdi aqui um pouquinho, que eu misturei as coisas. Se eu dou um feedback para ele, para que ele acerte o caminho dele, porque o resultado dele não está bom dentro dos valores, ele ficou chateado num primeiro momento. Dali 2 meses, quando ele começou a fazer diferente, seguir aqui, e o resultado começou a acontecer, resolveu o problema. A história do filho, né? Você vai lá dar um feedback ruim pro seu filho para quê? Para que ele melhore. Ele leva um tempo para entender. Às vezes, no caso do filho, leva às vezes 20 anos. Mas 20 anos depois, ele entende que o resultado... Se o pai não tivesse feito aquilo, não tivesse deixado ele de castigo, não tivesse dado um resultado negativo, ou falado uma verdade para ele que traumatize ele, mas é o traumatismo bom, que vai trazer ele para a consciência de algumas coisas, ele não teria alcançado o resultado que ele chegou lá na frente. Né? Então, a gente agradece o feedback. Né? Algumas vezes sim. Claro.
Desculpa. Imagina, eu ia comentar sobre a questão da confiança em relação à pressão, né? Você comentou assim, e quando vem a pressão? Não existe essa pressão. Essa pressão, como eu disse, ela é a gente se faz, ela é constante e tal, mas essa pressão não existe por causa da confiança. Quando eu digo para ele que eu preciso de mais tempo para entregar, ele confia totalmente e sabe por que eu estou pedindo aquele tempo, porque realmente não está do jeito que precisa ficar. Uhum. Né? Por isso que não existe questionamento de ninguém, de lado nenhum, sobre essas coisas. Entre todos, tá? Estou dando esse exemplo, mas é entre todos. Quando eu chego e passo para o analista ou para a PO que eu encontrei um problema, eu não preciso ficar me explicando, provando. Porque você está falando de uma coisa que está sendo testada, e aí mostrou o resultado. Não é isso, então precisa fazer de outro jeito. Exato. Então essa cultura de entregar o resultado, ela facilita muito o nosso dia a dia. E mantém a turma unida. Porque não existe a quebra da confiança, entendeu? Quando eu faço a integração, porque sempre todos os colaboradores novos sou eu que faço a integração com eles. Eu vou ensinar um pouco sobre isso com eles, como é que a gente opera lá dentro, que é um ponto importantíssimo, né, dentro do nosso trabalho. Eu explico para eles o seguinte: vocês estão contratados hoje, se chegaram aqui, estão trabalhando aqui, porque nós temos 100% da confiança em você. Porque nós confiamos 100%. Você passou por um processo seletivo, entre outras pessoas, e nós estamos confiando em você. E todos da empresa vão confiar em você. E a responsabilidade da manutenção dessa confiança é sua. Né? Então, você hoje tem 100% da confiança. Você pode deixar no 100% ou pode perder ela. Não, mas essa responsabilidade é sua. Então, as pessoas, nessa manutenção da confiança, a gente resolve tudo. E legal escutar toda essa conversa aqui, porque a gente está falando de um sistema como o Connect Store que resolve o problema do lojista. No episódio anterior a gente falou muito das funcionalidades, do objetivo do Connect Store, que é ajudar o lojista a crescer o seu negócio, mas em momento nenhum, até agora, a gente falou dessa qualidade com relação ao cliente final. A gente falou do processo de qualidade interno. Quanto isso é importante para que o cliente final mantenha essa confiança? Quais são os resultados que ele vê no final das contas? Porque ele não sabe quem falou para quem que é, ele não sabe quanto tempo o Marcão ficou testando, ele não sabe como que a Patrícia trabalha uma coisa, ele não sabe, ele quer isso aqui funcionando. É a história do relógio, né, que a gente já conversou algumas vezes. Exatamente. Né, que de novo, voltando na integração, né, como é que a gente ensina isso para as pessoas? A gente bota um mecanismo de relógio, né, que é extremamente complexo. Você pega um relógio de ponteiro, não os relógios digitais hoje, mas um relógio de ponteiro, onde tem lá, sei lá, centenas de engrenagens trabalhando. Pecinhas aí. Né? Então tem desde um parafusinho que está segurando alguma coisa, até engrenagens maiores ou menores. Tá? Quando você compra um relógio, você primeiro não compra ele aberto, você compra ele fechadinho. Qual que é o que você espera como resultado daquilo? A hora exata. Se o seu relógio atrasar em um ano, atrasar um segundo, ele tem um problema. Você vai levar para arrumar esse relógio. E se o dono, o cara que produz esse relógio, vira para você e diz o seguinte: não, é que você não entende a complexidade que é fazer um relógio. O que você fala para ele? Dane-se, eu comprei, o problema é seu, você se meteu a fazer relógio. Se você gosta de fazer relógio, faça relógio, mas faça um relógio que dê a hora certa. Porque eu não comprei a sua complexidade, eu comprei a hora certa. Para mim não interessa como é que isso é feito. Né? E para a gente opera dessa forma. Ninguém precisa se preocupar, o nosso cliente não precisa se preocupar com tudo que nós fazemos. Quantos milhões de linhas de código nós temos que tratar, quantas milhares de testes precisam ser feitos, quantos projetos, quanta análise, quantas etapas isso precisa fazer. Né? O cliente não está ele não tá nem aí para isso. Esse é problema nosso, porque nós nos metemos a fazer esse negócio. E desse tamanho e desse jeito. É uma escolha nossa, né? Sim. Mas aí vem, Marcão, quando o cliente sorri e fala, tá, beleza, obrigado. Ai, tava louco para falar sobre isso. Né? Bom demais. Né? Qual que é o primeiro indicativo de que ele tá feliz? Ele fala assim, cara, tem um amigo meu, você não dá uma atenção para ele, ele vai te ligar. Ele vai te ligar porque eu falei para ele do seu sistema e é legal. E, Mamba, eu vou falar um negócio para você. Geralmente, quando vai entrar nessa questão de custos, de sistema e tal, o pessoal fica falando assim, mas daí tem um sistema mais barato, né? Mas tem um sistema mais barato. Quer saber de uma história?
O legal é quando você troca o seu sistema por um sistema mais caro. A pessoa trocou o seu porque ele estava com alguma dificuldade lá, ele enxergava isso e ele queria baratear. A expectativa dele era de que pagando mais barato, ele ia ter menos com o nosso. Então eu estou falando de clientes que estavam num software grande, acostumados com atendimento já de anos, acostumados com a operação do sistema, e eu fui lá, na época que eu implantava sistemas, né, Emílio? E eu implantei para ele o sistema, e a expectativa dele é que ele ia perder o downgrade dele baseado em valores. E depois de treinamento, um pouco de utilização do sistema, utilização do suporte, ele veio e só elogia falando assim, cara, vocês superaram um monte de coisas em relação ao outro sistema. Isso é impagável, mas isso dá para você um exemplo, só um dos exemplos, de como que a gente entende que o trabalho está sendo entregue de acordo com o que a gente planejou, que é com segurança, com eficiência, bonito, né? Agradável. Isso aí é para o Luiz ficar feliz. Né? É para o Luiz ficar feliz. Na época em que houve a migração do DOS para o Windows, porque a gente ouvia de elogios em relação à interface, sem usar, o pessoal batia o olho e falava assim, nossa, que bonito, que não sei o que tem, né? Padrão Microsoft, padrão não sei o que, e que ferramenta de desenvolvimento que vocês usam tão inovadora assim. Nada a ver. Mas então, é isso, sabe? É o pessoal querendo te ouvir, mas a gente vai lá para ouvir, para entregar. Daí, de repente, o pessoal está querendo ouvir você, sabe? O que você tem para falar mais sobre o seu sistema. Que outros recursos tem aí nesse sistema? O pessoal entra na galeria de configurações, né? O pessoal olha lá, nossa, deixa eu ver o que mais que tem. O pessoal fica curioso, Exato. porque eu pedi para solucionar isso aqui, mas chegou uma coisa que já mostrou uma qualidade diferente, um funcionamento diferente que gera curiosidade. Exato. Isso aí abre outras possibilidades, porque eu posso referenciar isso aí para outros segmentos ou para outros empresários. Essa paga principal? A indicação, a curiosidade, a indicação como venda, né, é o nosso forte. É impressionante como a gente vende sistema indicado por outro. Sim. É muito legal. E o que a gente tem como resultado de tudo isso, assim, que é um resultado, não é secundário, mas que a gente colhe, não com esse objetivo de colher. Exatamente, chega. É que, por exemplo, assim, isso aqui que a gente usa é nosso uniforme de trabalho. Né, a gente não usa crachá. A gente não precisa, porque a hora que a gente sai da empresa, a gente não precisa tirar o crachá para ninguém saber onde eu trabalho, porque se eu entrar numa loja que tem o Connect Store, eu posso ter um problema e posso ser abordado e não sei o que fazer com aquilo. Né? Porque a gente entra com tranquilidade, a gente se movimenta com tranquilidade, né? Até ontem eu fui almoçar e encontrei 3 clientes, né? E todos, tudo bem, Emílio, porque a gente acaba se conhecendo, inclusive. Claro. Mas por quê? Porque se houver um problema, que pode acontecer, porque nós não somos infalíveis, a gente sabe que vai ser resolvido. E a gente quer estar escutando, inclusive a gente escuta, fala assim, tá com um problema? Não, beleza, se eu não posso resolver, pera aqui que a gente vai fazer e alguém vai resolver para você tranquilo. Porque em 99,9% das vezes, o que a gente recebe é diferente. Nossa, que legal, você trabalha lá, tá no mercado, né? Nossa, você trabalha lá e eu tenho sistema, nossa, eu sou atendido lá, porque tem o pessoal lá que não sei o quê. É o contrário. Né? Vira uma credencial de, como é que fala? Que abre portas para você, né? Então, a gente pega isso porque como... o pessoal confia, porque o pessoal tem essa reputação. Exatamente. Vocês têm essa reputação como empresa que levada pelos clientes, pelas pessoas, que é transmitida. Isso aí é muito, muito legal, né? E quando você pega um cliente médio, né? Médio, cliente, não é cliente pequeno, cliente médio, em que o concorrente faz um bom trabalho de venda, né? Vai lá e vende uma ideia legal de que aquela empresa ela vai ser beneficiada com o sistema dela, que é bem mais caro que o nosso, e você vai ter vários benefícios com isso. Aí volta o cliente humildemente, e fala isso de coração, é humilde mesmo, para ele chegar pra gente, bater nossa porta de novo e falar assim, gente, tem como eu voltar? Vocês me aceitam de volta? Né? Cara, é demais. Isso pra gente também é impagável. Isso mostra a qualidade. Não estou falando do departamento de qualidade. Isso mostra a qualidade que eu te disse que ela é impregnada em todo mundo que trabalha na CCN. Ele volta por causa do suporte, ele volta por causa do produto, ele volta por causa da estabilidade, ele volta por causa de tudo que a gente está entregando. Isso, para mim, é um retorno, é a garantia de que sim, a qualidade está sendo entregue, está presente
no nosso trabalho e na nossa entrega. E não é um ponto de arrogância. Não é falar assim, não é um ponto de felicidade pra gente mesmo. Falar assim, que bom. Porque quando algum cliente sai para ir para um concorrente, a gente se pergunta, mas onde é que a gente falhou? Por que ele foi embora, né? Onde é que nós... O que ele está recebendo que eu não estou conseguindo entregar? Que nós não estamos entregando. Quando ele vai lá, experimenta e decide voltar, diz pra gente que a gente estava no caminho certo, né? Que a gente continua no caminho certo, porque sempre é um ponto de preocupação onde a gente fica triste. Quando ele volta, a gente fica feliz. Claro. Né? É normal. Então, porque às vezes, e de novo, não é um ponto de arrogância. Não é aquele negócio, não, sabe, de apontar o dedo, né? Não, pelo contrário, fala, cara, top, né? E aí, eu estou pensando num detalhe desse processo, desse momento. Beleza, ele estava comigo, decidiu ir, e daqui a um tempo X, ele volta. Ele volta e festa, comemoração, ele voltou, a gente está no caminho certo. Fica a pergunta, por que ele foi mesmo? Claro. O que eu devo fazer agora? Com certeza. Porque nós falhamos em algum ponto. Teve alguma coisa que fez ele escolher? Alguma coisa onde nós estávamos falhando, ou nós estamos falhando, porque esse daí pode não ter sido corrigido, né, ainda. Não foi só uma percepção. Nós estamos falando de alguma coisa. Onde é que nós estamos falhando? Porque se nós deixamos espaço para essa percepção, nós precisamos trabalhar. Porque se ele foi e voltou, nós tivemos uma falha pior do que a gente tem, né? Porque a gente deixou... Ele não entendeu o que ele tinha. Né? Ele não entendeu o que ele tinha. Nós estamos errando em alguma coisa. Se ele foi e ficou, nós estamos errando no nosso produto. Nós temos algo que não está certo. E em alguns casos, né, Mamba? O que acontece é que não é uma perda de cliente. O que é uma perda de cliente para a gente? É um cliente target nosso, é um cliente alvo nosso, onde todos os processos que ele tem, nós temos dentro do nosso sistema e ele foi para um concorrente. Isso é uma perda de cliente. Sim. Um cliente que ele tem processos que nós não temos dentro do sistema e ele ir para um concorrente que tem esses processos, isso não é uma perda de cliente, ele só está se adequando. Nós decidimos não fazer aquilo, porque nós temos o poder de fazer. E o cliente sabe. E o cliente sabe. E estrategicamente não é possível. Um cliente que não é target nosso, não está dentro do escopo nosso, e ele, de novo, volta no mesmo ponto, e ele tem uma funcionalidade, ele tem algo que ele está pedindo para a gente não está fazendo por causa do conceito do que precisa ser feito, e ele vai para um concorrente que tem, isso não é uma perda de cliente. Não, é uma necessidade que vocês não atendem porque não faz parte do escopo. Volto no carro, nós já falamos algumas vezes do carro. Sim. Eu preciso de um carro com ar-condicionado. Se o carro que eu vendo não tem ar-condicionado, ele vai trocar por um carro que tem ar-condicionado. E pronto. Né? Então é isso, né? Então, tem cliente que confia tanto na gente que pergunta qual você indica, né? Não, nós já fizemos processo de transição, muitos. Mas é claro, porque e continua sendo parte da confiança. Exato. Que você não pode perder a confiança de um cliente quando ele faz uma mudança porque ele precisa de outra coisa. Nós entregamos o banco de dados para ele. Se ele precisa trocar o sistema, independente do motivo, nós damos o banco de dados. Se ele precisa de um suporte na migração, nós damos suporte na migração. Porque a gente não quer que ele fique com a gente porque nós temos nosso contrato não tem fidelidade. Ele entra e sai a hora que ele quiser. Emílio, você é louco? Não, ele não pode comprar algo que se manter. Eu não quero que ele fique com a gente porque ele tem um contrato de 12 meses. Sendo que ele está sendo infeliz e aquilo não está sendo útil. Ele tá só. E todo mês, quando ele vai pagar aquela mensalidade, para ele é uma carga. Para ele é um problema, porque eu não estou entregando o resultado que ele espera. Então ele pode sair a hora que ele quiser. E se ele está saindo dentro da nossa filosofia, inclusive o respeito e a confiança, nós não podemos reter os dados dele aqui. Nós vamos entregar os dados dele para ele. Porque os dados são de quem? Os dados são deles, né? Nós vamos entregar, nós vamos fazer isso. Nós tivemos um caso de um cliente, foi uma história bem legal, né? Que eu gosto desse, é um case interno para a gente, eu conto para explicar como a gente pensa, né? Era um cliente que ele era pequeno, tinha 3 ou 4 lojas. Quando nós começamos, ele ficou muito grande. Ficou muito grande e começou a ter necessidades dentro do mesmo sistema que a gente chegou a um ponto que falou assim, não faz mais sentido a gente fazer. Né? Porque a gente integrava com tudo que ele queria, mas ele não queria mais integrações, ele queria tudo aquilo dentro do sistema. Eu lembro que eu tive uma conversa com ele e falei, cara, pensa que cada um disso é uma empresa.
do tamanho da minha. Então, para eu fazer isso, eu tenho que criar outras empresas. Não, porque mas a gente já conversou, né? Quanto custa? Eu falei, não é o quanto custa, é questão de negócio, não é isso, ponto. Mas como é que a gente faz? Pô, se não for assim, né, eu já também, ele, né, a empresa ficou muito grande, ele falou, não sou eu mais que decido, eu preciso responder às necessidades da minha equipe. E a equipe está querendo e está precisando, na cabeça deles, de uma solução única, que tenha todas as funcionalidades. Eu falei, isso você vai mudar, você vai sair vai para um produto onde possa ser personalizado para você. Pô, mas aí eu vou ter que trocar? Vai! E aí, na véspera, quando ele estava assinando o contrato, ele me chamou, você tem certeza que você não vai fazer isso pra gente? Eu falei, absoluta. Cara, mas então eu vou ter que trocar mesmo. Eu falei, sim, né? E aí, ele falou, mas e como é que vai ser? Eu falei, relaxa. Certo. Nós vamos fazer tudo para você ter a melhor transição possível. Eu falei, inclusive, até que chegue próximo disso, nós não vamos contar isso para ninguém. Para que o nosso time, por motivo algum que seja, fique chateado ou esteja passando na cabeça do atendimento. Eu fiz alguma coisa. Que eu não vou, por algum motivo, entendi, né? Sei lá, você tem uma camada de suporte aqui. Esse cliente vai sair daqui mesmo, por que eu vou? Então eu vou deixar ele para atender um outro. Não, a gente não vai contar isso para ninguém, a gente vai contar no momento que seja. No momento certo disso. E assim a gente fez. Aí nós fizemos isso, trabalhamos com a empresa que é a migramos, trabalhamos o final de semana no processo de migração para deixar esse cliente, para ele fazer a melhor transição que ele podia fazer do nosso, saindo da gente e indo para um outro concorrente. Né? Então, não podemos... então, o que é perder um cliente para a gente? E nós perdemos esse cliente? Não, nós não perdemos esse cliente. Perder um cliente para a gente é um cliente que ele precisa do que a gente tem e ele decide para um concorrente. Mesmo depois de experimentado por um bom tempo o nosso produto. Aí é uma perda de cliente. Nós tivemos um cancelamento de contrato essa semana de um cliente que é target nosso, faz dentro do nosso segmento, cliente que ele, dentro do processo dele, ele tem um processo diferente do que é normal dentro do negócio. E não faz sentido para a gente fazer nesse momento. Ele falou, eu preciso disso para o meu negócio porque eu gosto de ser assim. Tá bom. Foi uma perda de clientes? Não foi uma perda, mesmo sendo um cliente alvo nosso, porque ele tem dentro do processo, lembra do administrador que nós já falamos antes? Sim. Cada administrador tem uma visão, tem um tempero diferente. Dentro do tempero que ele coloca na loja dele, a gente não tem uma funcionalidade importante para ele. Não perdemos o cliente. Muito legal essa conversa que começou falando, com o Marcão falando, o meu trabalho é fácil. E no meio do caminho ele falou, não, caraca, não é. Mas todo esse conjunto de tarefas, todo esse conjunto de... essa sinergia que existe dentro da CCN entrega um produto de qualidade. Quantos problemas que o Emílio falou, né? Eu entrei numa loja e ele falou, nossa, eu estou com um problema aqui. Como que é enxergado por você? Mais problemas são mais oportunidades de melhorar, mais problemas são mais dificuldades de relacionamento interno. Como que você observa essa questão de chegada de problemas ante um sistema quando ele já está implementado, quando ele já saiu? Primeiro eu faço um filtro, porque como o Emílio acabou de demonstrar, né? Depende. Então assim, chega para mim uma notícia dessa, primeiro eu faço um filtro. Olha, é algo dentro do que a gente precisava entregar? Aí é emergência, né? Emergência, o que eu fiz de errado, não com o objetivo de se penalizar, de se punir, mas com o objetivo de melhorar o que eu posso fazer para que aquilo não aconteça novamente, né? Mas a maior urgência que bate é como resolver para a pessoa, da melhor maneira possível. Então, de novo, é ouvir quem está com o problema, o que ela gostaria de que forma ela gostaria que fosse resolvido aquilo naquele momento, né? Isso a equipe de suporte faz, né? Na verdade é um kit ali, né? Tem o suporte, dentro do desenvolvimento nós temos uma área de suporte dentro do desenvolvimento, aí nós temos a qualidade e ainda nós temos o desenvolvimento em si, né? Então, nesse pacote, se surgiu um problema, como o Marco, como você descreveu, eu fui lá e pegamos um problema. Isso, a primeira coisa que vai ser feita é resolver o problema. Isso é a primeira ação que vai ter dentro da empresa, é resolver o problema. Então, isso vai chegar, ele entra por um caminho de
de prioridade, isso vai dentro do desenvolvimento, junto com a qualidade, todo mundo pega para resolver aquilo. Porque tem que identificar onde que está, né? Por onde que tem que começar a Exatamente. solução, né? Cria-se uma solução que nós chamamos uma solução de contorno, uma solução específica, e se aplica naquele cliente ou naquele grupo de clientes que precisam aquilo. Claro. Depois isso fica dentro do projeto, que vai entrar no projeto de correção, que daí vai vir para a qualidade vai olhar isso como um todo para entender tudo que precisa ser feito, para devolver para o desenvolvimento um feedback melhor para poder fazer uma solução definitiva. Exatamente. Percebe que comigo ali, na verdade, é a última etapa. Sim. É a última etapa. Porque tem toda uma equipe trabalhando para resolver o problema no cliente. Então, já chega para mim filtrado. E quando chega falando assim que é um problema do sistema de fato, né? Daí entra essa preocupação de o que fazer para resolver de vez, de uma forma que nunca mais isso volte a acontecer. Porque assim, todos lá trabalhamos para ter 0 erros. Né? Não estou falando da qualidade, estou falando de todos mesmo. Então, assim, quando chega na qualidade, aí a gente recebe esse título, né, de qualidade, aí ferrou. Porque, não, se ninguém aqui pode errar, né, se a gente vive essa essência de não errar, que nome é esse que você dá pra mim? Danou-se. Então, aí fica mais sério o negócio, né? Além de você não poder errar, você tem que mostrar para as outras pessoas onde foi o erro, qual foi o problema, né? Então, como levar isso para as pessoas também tem essa preocupação, né? Não para elas entenderem de uma forma legal, não é isso. É como elas entendem, é como eu passo essa informação, de jeito que elas entendam a raiz do problema para que aquilo realmente seja solução, né? solucionado, exatamente. Porque às vezes a solução não vem de mim. Às vezes. Nunca vem de mim. Nunca vem de mim. Sempre é uma... Então você identifica é uma resolução o comercial. problema. Então. Não, nem sou eu que identifico. Entendeu? É lá no suporte, na área comercial. A hora que chega para mim, já chegou totalmente filtrado, né? Praticamente assim. Olha, realmente tem um problema no sistema. Quais são os testes que eu fiz ou não fiz ou que deveriam ter para que isso não passe novamente. Mas quem resolve nunca sou eu. Quem resolve é a área comercial, quem resolve é o analista, quem resolve é a equipe de suporte, é quem põe a mão na massa mesmo. Marcão, muito obrigado, Emílio, muito obrigado por estar aqui. Eu acho que é um conteúdo que, sem dúvida, acrescenta conhecimento para o cliente atual e para quem quer saber um pouquinho mais, né? De que precisa. Talvez ele nem sabe o que precisa, mas aqui a gente apresenta as características de uma empresa que atende com um certo padrão, com um nível de exigência que está pronta para atender tudo que o cliente pode necessitar, né? Sim, exato. Sim. Nós tentamos, mano, trabalhamos bastante para isso. Nosso foco é isso, né? Então, exatamente. E graças a Deus o resultado até hoje está sendo bem positivo. Hoje a gente viu qualidade, entendeu por que o Connect Store é o que é, por que a CCN atende os mais de 7 mil clientes que atende, e por que você, que é lojista, deveria dar um tempinho para pesquisar um pouco mais sobre esse serviço que você entendeu hoje, como que funciona com uma qualidade muito focada na parte interna, que garante o resultado final. Então, nos próximos episódios, a gente vai seguir conversando sobre esses elementos, sobre algumas coisas importantes, como, por exemplo, a reforma tributária que está a caminho. Então, fique por dentro do Fazendo Acontecer da CCN.